Então, o povo judeu, ser judeu é uma responsabilidade muito grande. O povo de Israel tem uma missão muito especial. O povo judeu, ele existe, untatich leor lagoim, né? Eu colocarei vocês como uma luz para as outras nações. Então, a responsabilidade é gigantesca, Zanon. Mas muito me alegra a sua admiração e respeito pelo meu povo. Afinal, nós somos todos irmãos. Todos irmãos. Se a gente puxar na raiz lá em cima, nós somos todos do irmãos. Primeiro ser humano de toda a história, Adam Harishon, que foi criado à imagem e semelhança do único Deus que existe, que é o meu Deus, que é o seu Deus, que é o nosso Pai, que é a luz infinita, a força maior. Chame-o como quiser. É o mesmo e só existe um. Ô, Rabino, e por que da circuncisão? Boa. Todo menino, né? Sim. A gente vê nas escrituras também, Sim. a ordem de Deus, né? Para fazer a circuncisão. Fala um pouquinho do significado na cultura judaica. Sim, sim. Inclusive, foi essa mesma circuncisão que te fez desistir da conversão. Você... Só porque o médico tinha Parkinson. Só por isso. É o seguinte, a circuncisão é um preceito judaico. Todos os meninos com 8 dias de vida, eles têm que se circuncisar. O Brit Milá. Se você traduzir a palavra Brit, não é circuncisão. Circuncisão é o procedimento, mas Brit em hebraico é pacto. Então é muito mais do que uma simples cirurgia. É um pacto que o judeu tem com o Criador no seu próprio corpo, da sua própria carne. E quem foi o primeiro judeu a se circuncisar, a receber sobre si esse pacto? Abraão, o primeiro judeu patriarca. Abraham, Isaac e Jacó, os 3 patriarcas de Israel, Abraão, Isaac e Jacó. E ele se circuncisou sozinho, com 99 anos de idade. Uau. Desde então, todos os judeus, na sua carne, eles têm esse pacto com o Eterno. Então, é uma mitzvah da Torá, é um pacto com o Eterno dentro do nosso próprio corpo. O rei Davi, o mesmo rei que você falou, que você gosta tanto, ele quando ia nas casas de banho, assim está escrito na Gemara, no Talmud, ele tirava a roupa, tirava o tzitzit, ele estava despido dos mandamentos, mas ele olhava para o Brit, ele olhava para o pacto, para o Brit Milá, ele ficava alegre, ele não se desconectava nunca, ele jamais vai estar despido do propósito. O próprio corpo, até o último suspiro, o Brit nos acompanha. Muito bom. É muito mais do que uma simples cirurgia, não é só por motivo... Óbvio, comprovado cientificamente que isso evita muitas doenças também. Quando você tira o prepúcio, isso é muito bom para a saúde, mas não é esse o motivo. É um pacto. E a gente vê que Salomão, ele acabou tendo várias mulheres. Como que é visto essa questão cultural? Você sabe que ele não perdeu a essência dele. Não, jamais. Tanto é que ele prosperou. Você sabe que com isso ele pacificou o mundo? Porque o casamento, essa aliança matrimonial, ela gera uma paz entre os povos, entre as nações. Então, desta maneira, ele conseguiu trazer a paz mundial. As pessoas não podem olhar para um rei Salomão, para um Shlomo Amelech, para Davi Amelech, para o rei Davi, para Yehoshua, para Josué, para Moshe Rabbeinu, nosso mestre. Você não pode olhar para esses homens, para esses gigantes, como você olha quando talvez alguma série de Netflix ou algum filme em Hollywood exibe lá os 10 mandamentos. Não é isso. Eram seres muito, muito elevados. Muito elevados. Profetas. Moshe falava com Hashem da maneira que você está falando comigo. Então, o rei Salomão, cada decisão tomada tinha um motivo nobre por detrás. Ainda mais se tratando do rei de Israel. Então, eu já adianto que esses casamentos, essas alianças matrimoniais que ele fez, isso trouxe a paz para o mundo, com alianças entre estados, alianças entre governos. Então, existe uma causa, um ideal nobre que transcende a vida dele particular. Quando você é um rei, as suas decisões são em prol da comunidade. E na atualidade, a cultura judaica, o que ela fala a respeito de casamento? É igual no cristianismo? Como que é? O casamento é fundamental. É um casamento só hoje em dia. Isso foi um decreto de um grande rabino, o Rabino Gershon, Meor Hagolá, né? Ele era conhecido como a luz da diáspora, Rabino Gershon, e ele decretou que não pode mais se casar com mais de uma esposa, apenas uma esposa. E o casamento é sagrado. Porque a base, uma das bases do sucesso,
acho que uma das bases do cabaladorismo que eu escrevi com o Belino, vai estar lá, família. A família é a base do sucesso profissional pessoal de um cidadão. O casamento, para um rabino, é vital. Um rabino não pode ser rabino se ele não é casado. Como é que ele vai orientar uma família sem saber o que é uma família? Então, o casamento ele é visto como uma oportunidade de aperfeiçoamento do caráter. O homem tem uma natureza, a mulher tem outra natureza. São dois opostos, juntos em prol de um ideal nobre, em prol da construção de uma família, em prol da transmissão de valores, em prol da perpetuação de um legado, trazendo almas para o mundo, se associando ao eterno. Então, o casamento ele ganha outra perspectiva do que simplesmente o prazer físico. O casamento é uma fábrica de aperfeiçoamento do caráter. Você com a sua esposa consigo, o mesmo teto, a mesma cama, a mesma casa, vai tomar café da manhã junto, vai almoçar, vai jantar, vai se ver para o resto da vida. Em muitos momentos você vai querer uma coisa, ela vai querer outra, e vocês vão ter que dialogar, e você vai ter que abrir mão. Abrir mão é aperfeiçoar o caráter. Abrir mão é se esforçar em prol da felicidade dela. Então não tem oportunidade melhor, tanto que o Talmud fala que um homem não é completo até ele se casar. Uma das maneiras mais próximas de se elevar e de se conectar ao eterno é através do casamento. Quando ele abre mão em prol da felicidade dela e ela abre mão em prol da felicidade dele. O Rabino, eu sou prova viva dessa sociedade com o divino, porque meu sonho sempre foi ser pai e eu tinha um problema, meu espermograma era muito baixo. Os Qual era o falavam, nível? Cara, 3? era praticamente inexistente. Sério? E aí os médicos falavam, cara, com fertilização vai ser muito difícil. Minha esposa chorando lá em Rio Preto, que a gente mora em Rio Preto. E a gente veio aqui em São Paulo, na doutora Karina, nós buscamos fazer a fertilização. Ela falou, não, Reinaldo, fica tranquilo, eu vou pegar os melhores embriões, vou pegar os melhores espermatozoides e fizeram super embriões. E aí nós vimos, cara, para o homem é frustrante, eu me sentia impotente, porque eu falava, gente, eu não consigo dar um filho para minha esposa. E aí eu sentei na televisão e eu vi ela colocando 2. A gente queria um casal e aí não deu certo. E hoje eu entendo... porque Deus queria provar algo para mim. Claro, te testar. Não deu certo, a gente foi um mês depois para Barcelona, nesse meio do caminho eu perdi minha mãe, e lá eu falei assim, amor, é promessa de Deus, e aí eu agi, eu fiz minha parte, falei, tá feito, e é um menino. 9 meses depois veio o Arthur, de parto normal, natural. O Rabino, eu pedi tanto homem, que depois veio o Davi, veio o Pedro. Isso é a maior prova dessa sociedade com o divino. E posso te falar uma Essa coisa? é a minha maior riqueza. Sua maior riqueza na Terra são eles. São eles. E posso te falar uma coisa? Esse episódio te aproximou ainda mais da sua esposa. Então ele foi necessário. Os filhos iriam vir na hora certa e no tempo certo. Igual o rei Salomão fala, la colas man vaet, para tudo tem hora certa e o tempo certo. Mas através dessa dificuldade, vocês se uniram, a relação se solidificou, e você chegou até aquele momento muito mais maduro, muito mais preparado para ensinar para o Arthur, ensinar para o Davi, ensinar para o Bernardo. Para o Pedro. Para o Pedro. Pedro é o mais novo. Rabino, uma pergunta que eu tenho para te fazer. Que bonita essa história, hein? Que Cara, bonita. é milagre. Que bonito. Eu conto isso para todo mundo que tem Que bonita. dificuldade. Que bonita essa história. Tem que ser Vamos repetir essa história quando ele vier no meu programa, porque isso é um ensinamento para a sociedade maior. Não perca a fé. Matzmia Yeshua. Confiança plena. Confiança. Deus ele faz florescer a salvação. Quando parece que está tudo perdido, você nem imagina o que está por vir ainda. Jamais perca a fé. A emuná, ela faz com que você enxergue a dor como um obstáculo e não como sofrimento.